A concepção do projeto DNA Afetivo Camé Cairu, ela surge lá em 2016, atrelada à minha pesquisa de mestrado, sob orientação da prof. Andréia, e com colaboração direta do Jocely Chirai Salles. O Jocely estava estudando para ser professor de História, estava fazendo bacharelado em História, e eu mestrado em Arte e Tecnologia. Aí eu vejo o principal vetor dessa atividade nas aldeias, dessa proposta nas aldeias, elas serem realmente efetivas, porque a gente tinha o Jocely, acadêmico, professor, educador, com interesse comum ao projeto. Então o projeto foi efetivo tanto para nós, artistas, para mim, pesquisadora, que estava tentando desvendar os diferentes níveis de colaboração e tentando entender o que era necessário para se ter uma prática em arte que fosse efetiva, que não fosse invasiva, que respeitasse o outro, que fosse no ritmo do outro e também, de certa forma, fosse extremamente eficiente, necessária ou desejada pela comunidade. O jogo Caimé e Cairu, ele parte do projeto DNA Afetivo da Calink e do Jocely, e depois ele tem continuidade com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria e da equipe do Labinter. A questão do DNA afetivo perpassa todo o jogo. A questão da afetividade é uma questão primordial na construção do jogo. Dentro da equipe do Labinter, na própria construção, todo o cuidado que se tem com todos os detalhes do jogo. Também a questão afetiva da equipe do Labinter com a comunidade indígena, no caso, Caigangue. Não só as crianças esperam pelos encontros para a produção do jogo, mas a própria equipe do Labinter também vê esses momentos de construção do jogo colaborativamente com as crianças como um momento muito especial e muito afetivo. Os encontros até esse momento ocorreram com a comunidade indígena Caigangue do Terra do Guarita e de Santa Maria. Nesses encontros, que são os laboratórios de criação, nós desenvolvemos até esse momento um mapeamento de famílias que são Caimé e Cairu, que é a estrutura social dos caigangues, e também desenvolvemos a própria construção do jogo digital Caimé e Cairu, onde as crianças fazem os desenhos relativos aos alimentos, aos costumes, às atividades que desenvolvem na aldeia, e todo esse material depois vai para o próprio jogo. Bom, o jogo ele tem 3 objetivos principais. O primeiro dele é relacionado à própria estrutura social caigangue, que é dividida em Caimé e em Cairu. Então o jogo ele trabalha essas questões sociais. O segundo objetivo do jogo é a valorização da língua caigangue. Então ele é feito bilíngue, tanto em português quanto na língua caigangue, e ele vai poder ser jogado então dentro das comunidades caigangue e fora com a comunidade em geral. E o terceiro objetivo do jogo é a valorização da relação ancião-criança, onde toda a sabedoria, todo o conhecimento cultural da comunidade caigangue é transmitida. Bom, sobre os projetos e atividades que a gente vem trabalhando, o que seria mais destaque é como as crianças vêm pedindo para se realizar de novo, de novo as oficinas, as crianças perguntando quando é que os colegas brancos vão voltar para a aldeia, eles gostam muito dos encontros, porque a gente dá toda a liberdade para eles, e a atividade teve um impacto muito grande na comunidade, nosso principal objetivo foi de ativar as marcas Camé e Cairu, então tudo vem dando certo, Claro que com o momento, o contexto que a gente vive hoje, tudo foi parado, mas a gente vem tentando trabalhar na medida do possível, Como a gente está na aldeia, a gente continua conversando com as crianças sobre isso. Sempre que possível a gente mostra o que já tem, As crianças estão tendo acesso ao material que já está sendo produzido, que está quase pronto.
E a gente vem sempre mostrando isso para a galera, para as crianças, né, para a comunidade. E basicamente seria isso, e a nossa necessidade de trabalhar isso com as crianças, né? Principalmente nas comunidades onde não tem mais os mais velhos, né? Os COFAR, que são os anciões, uma comunidade jovem onde a gente tem que tomar a frente enquanto professor para trabalhar essas coisas, essas questões. E é um trabalho necessário, né? Para a cultura, para a gente manter os nossos pensamentos caingangue e o nosso jeito de ser. E o Jocely é o representante da comunidade indígena, ele é um representante, ele fala, né, pelos parentes dele também. Então o projeto acontece nesse meio, que foi um terreno fértil para que a gente pudesse construir esse projeto de uma forma ética, de uma forma verdadeira, e que com certeza vem dando bons frutos. É um projeto que começa lá em 2016 e a gente está em 2020, ele se transformou num projeto de extensão, é coordenado pela professora Andréia Oliveira agora, e a gente continua trabalhando. O jogo, né, que a gente fala no artigo, esse jogo foi um dos desdobramentos do projeto, que é um projeto que não tenta focar num resultado específico, e sim estar aberto, em plena fluidez, né? Os professores das escolas participam, os diretores, né, as lideranças, anciões, a gente da equipe do Labinta. Então, o jogo ele foi um desses desdobramentos. As principais dificuldades que eu tive para criar os personagens foi como que eu poderia sintetizar, né, os traços das crianças Caimé e Kairu em personagens que fossem carismáticos, aqueles personagens que você bate o olho e já gosta deles logo de cara. Eu que fui uma criança ali que cresceu nos anos 90, muito acostumado a desenhar mangás, consumir comics, querendo ou não, essa cultura americanizada, né, essa cultura globalizada acaba ficando muito incorporada dentro de nós, nos nossos traços. E na hora de criar os primeiros rascunhos não deu outra, começou a aparecer aqueles olhos gigantes de mangá, aquele corpo mais simplificado, estilo Disney. Então esse foi um dos meus principais cuidados no começo, tipo, como que eu poderia criar personagens genuinamente nossos, que estejam bem explícitas e claras, características das crianças Caimé e Kairu, mas que fossem fofos, né? Que fossem carismáticos, que as crianças iriam gostar logo que vissem pela primeira vez. Então eu coloquei isso como foco de começo, como colocar as características indígenas dos Kaigangue nesses personagens infantis, mas que tivessem esses traços originais, que fossem traços que realmente lembrassem as características das crianças Kaigangue. Bem, como o foco do projeto é transmitir a cultura, manter viva a tradição Kaigangue para os mais jovens, eu busquei fazer o jogo para a maior gama de plataformas possíveis. Então, seguindo a ideologia de que na cultura Kaigangue o mais velho transmite conhecimento para os mais jovens, no caso o professor nas escolas, as crianças vão poder jogar nos computadores nas escolas e também nos celulares e tablets nas escolas ou em suas próprias casas. Então, seguindo também uma ideia de que algumas famílias podem ter várias crianças e não ter dispositivos suficientes para todas as crianças, foi desenvolvido um jeito de que pudessem até 4 crianças, várias crianças, jogarem num mesmo aparelho e mantendo a própria identificação pessoal com o jogo. Felizmente, quando eu entrei no projeto, o projeto estava em andamento há um bom tempo, né? E já tinha muitas fotografias, muitas referências da própria comunidade indígena e das crianças, e assim eu pude estudar muito bem as diferenças dos Kairu e dos Caimé, né? Os Kairu, eles têm um corpo mais esguio, mais ágil, e os Caimé possuem um corpo mais robusto, mais forte. Então, assim eu pude estudar muito bem a questão para simplificar o traço, né, das sobrancelhas, como eu poderia fazer as bocas, como que eu poderia exaltar a questão dos olhos negros e dos cabelos,
para que fique mais clara essa questão da identidade, né? E outra questão também que eu conversei com o Jocely, né, que é o indígena que está no nosso projeto, que faz, né, toda essa questão do contato com a comunidade, foram a questão das roupas, para que as roupas não fossem aquele clichê tradicional que a gente vê nos desenhos indígenas, né? Então eu fiz eles com shorts, com roupas, entre aspas, contemporânea, mas mantendo as características das marcas, dos símbolos, dos animais e trazendo um pouco de fantasia, né? Afinal, é uma história baseada no mito do Kaimei Karu. Então, eu trouxe pequenos elementos, mas a forma mesmo, o desenho das roupas, que são roupas que lembram as nossas roupas contemporâneas, mas que de certa forma não são. Que tem essa pegada um pouco mais mágica, né? Como a identificação pessoal é algo muito importante nesse jogo, e existem dois grandes grupos, duas marcas na cultura Kaigan, que é o Kame e o Kairu, a gente tentou transmitir isso de uma forma com que as crianças se identificassem bastante com o jogo. Então, logo no começo do jogo, já possui a escolha de sua marca, se é o Kame ou o Kairu, do seu gênero, e essas escolhas, elas impactam muito no jogo. Tanto no visual, como por exemplo dia ou noite, ou ao decorrer do mapa no mundo 3D, essa escolha impacta na fluidez como o jogo vai se comportar. Seguindo esse objetivo de transmitir a cultura, os ensinamentos, ao decorrer do mundo 3D, do mapa, a criança pode andar e encontrar figuras importantes como os mais velhos, que passam ensinamentos, assim como é na vida real, para os mais jovens, e também animais e outros elementos ativos na cultura. Então, seguindo essa linha de ensinamento, ao decorrer do mapa 3D, o jogador pode também encontrar alguns minijogos que vão passar esses ensinamentos para os mais jovens, para os jogadores. Como é o exemplo do quebra-cabeça, que foi desenvolvido junto com a comunidade nas escolas. As crianças desenharam e a gente pegou o desenho das crianças para usar no quebra-cabeça. Então, além do tema já ser da cultura Kaigang, ainda são os desenhos das crianças. Isso é importante para que as crianças se identifiquem mais com o projeto e elas possam ver o próprio trabalho no jogo como elas realmente fazem parte disso. Então, além do quebra-cabeça, também tem o jogo das palavras, também com o desenho das crianças, onde tem imagens de animais e o jogador assimila as letras que formam a palavra em Kaigang. Assim como também tem o jogo da memória, que o jogador precisa assimilar a figura de um alimento da cultura Kaigang com a escrita do alimento em Kaigang. Também tem o jogo da pescaria, onde o jogador, além de se divertir pescando o peixe, ele ainda aprende qual é o peixe da cultura Kaigang, aprende as ferramentas de pesca e alguns outros elementos visuais. Ainda seguindo essa ideia de minijogos, durante uma interação com a comunidade, me foi falado sobre o minijogo dos tigres, que eu achei muito interessante, porque é um jogo já bem conhecido e característico na cultura Kaigang, onde as crianças jogam muitas vezes fazendo o tabuleiro com um graveto na terra e alguns grãos, como milho e feijão. E ele é um jogo que ele transmite a ideia de cooperatividade, é um jogo de tabuleiro entre dois jogadores, que veio como uma boa oportunidade de interação entre as comunidades. Então agora, na sua versão virtual, além dos jogadores poderem jogar juntos no mesmo dispositivo, eles também podem jogar através da internet, possibilitando uma interação entre aldeias, que é algo que ainda não havia ocorrido, e também é a primeira vez que está sendo feito esse jogo dessa forma na sua versão digital. Então foi uma boa oportunidade para agregar esse valor de cooperação e fixar essa tradição para o projeto. Então, no final de contas, esse projeto acabou sendo uma boa mescla da arte, que é a parte que o Vicente está fazendo com a ilustração, com a programação em si, a tecnologia, e acho que a gente acabou conseguindo aproveitar ao máximo as oportunidades e passar essa representação para as crianças. Outra característica do jogo é trabalhar com as tecnologias digitais dentro da comunidade Kaigang, né? Buscando uma inclusão social, buscando que a própria comunidade possa estar criando as suas narrativas, os seus dados
e que esses dados e essas narrativas valorizem a própria cultura. O processo de construção no jogo tem sido super significativo para todos nós, né? Temos aprendido muito a lidar com as nossas diferenças e aprender, né, com essas diferenças, aprender o que é colaborar, o que é respeitar, o que é confiar, como se pode construir algo em comum com afeto.